Olá, pessoal. Esse é seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Eu tenho pensado muito a respeito desse tópico porque é um tema que tem aparecido com certa recorrência. É a questão das pessoas, né, empatas, empáticas, dependentes, codependentes, terem muita dificuldade de exercer o auto-amor, terem muita dificuldade de entender o que é a coisa da autoestima. E me parece, a minha percepção é que para essas pessoas, talvez a questão de se autovalorizar, a questão de ter o autorrespeito, de se colocar na vida, de não permitir que as pessoas ultrapassem os seus limites, de pensar nelas mesmas, de se colocar em primeiro lugar. Eu tenho percebido que a leitura que muitas dessas pessoas que têm caído nas mãos de narcisistas fazem é de que é errado, de que quando ela se coloca em primeiro lugar, ela está sendo egoísta, ela está sendo egocêntrica. E isso é totalmente equivocado e é um tipo de pensamento, é um tipo de construção que trabalha contra a recuperação dessas pessoas que eu citei. Dependentes, codependentes, empatas, superempatas. Isso vai trabalhar contra elas, mas não somente nessa questão do relacionamento narcisista, mas nas relações de uma forma geral. Se você é uma pessoa que você foi criada dentro de uma estrutura familiar, ou o que quer que seja, se você aprendeu ao longo da vida que se colocar em primeiro lugar é feio, é errado, não é legítimo, você vai reproduzir isso em todas as suas relações. E pior, nós temos aí duas possíveis origens, lógico que tem mais algumas, mas eu vou citar duas. Se você foi criado dentro de uma família que não te dava muito amparo, não te dava acolhimento, você não era visto, você não era vista, você não recebeu afeto, você não recebeu o devido cuidado, você não teve oportunidade de ser criança naquele momento, você era você foi uma criança preocupada com problemas dos adultos, com um contexto disfuncional, então significa que você não teve ali oportunidade de olhar para você. Como você não era visto, você também não se via, você não teve o seu período de infância, de desfrute da infância, de desenvolvimento da criatividade. Você não teve paz para exercer esses momentos, para viver essas etapas. Provavelmente elas foram queimadas. E se esses cuidadores não te davam atenção, se eles eram pessoas distantes, se eles eram pessoas frias, se eles eram pessoas arrogantes, você pode ter tanto entendido que você não era digno, você não era digna, você não era merecedor daquele afeto, daquele cuidado, como também você pode ter adquirido uma resistência. Como você olhava para aqueles cuidadores e você via neles um comportamento, vamos dizer assim, reprovável ali para a tua cabecinha de criança, você sentia que aquilo não era bom, aquilo não era bem visto por você, aquilo não era uma coisa legal de se reproduzir, pode ser que você tenha criado um distanciamento daquilo. Então, quando você via aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, aquele familiar egoísta, egocêntrico, que só pensava em si, que não tinha tempo para você, talvez você, com aquele teu olhar de criança, aquilo para você foi entendido como algo reprovável. E sendo algo reprovável, quando alguém fala para você hoje de autoamor, quando alguém fala para você hoje de autoestima, quando alguém diz para você que você tem que se colocar em primeiro lugar, talvez a associação que você faça é que não, eu não quero fazer isso porque eu não quero me parecer com a minha mãe, eu não quero me parecer com o meu pai. Eu estou te levando a fazer uma reflexão um pouco mais profunda e um pouco mais fora da caixa do que essa coisa de falar de narcisista. Eu já falei para vocês aqui em outras ocasiões que nem é a minha pira, eu nem sou uma pessoa super, ultra, mega, power ligada em ficar falando dessa coisa de narcisista. Eu preciso ainda falar sobre isso para que você entenda, para que você consiga digerir tudo o que te aconteceu. É a chamada, é o nicho do canal. Tem pessoas vindo sempre para cá
mas não é o meu objetivo de vida. Eu tenho certa preguiça de ficar falando só dessa coisa de narcisista, mas eu sei que se você está aqui, você tem aproveitadores na sua vida, ou você teve. Se essa pessoa narcisista conseguiu te seduzir, conseguiu te manipular, olhe no seu histórico, ela não foi a primeira. E eu acho reduzido você querer só se livrar dessa pessoa. Vamos fazer um faxinão completo? Vamos fazer uma reestruturação dessa vida, dessas potências, dessas experiências que você viveu até aqui, para que as próximas sejam mais satisfatórias, sejam mais agradáveis, sejam mais realizadoras para você? Essa é a minha proposta. Então, por que para algumas pessoas pode ser chato, mas é o que eu gosto de fazer. Se você faz terapia comigo, se você já fez terapia comigo, nossa, você vai se identificar, você vai entender que quando você está fazendo esse trabalho comigo, eu quero te levar a fazer uma faxina na sua vida. Lógico, a gente faz o trabalho emergencial, a ideia é que você saia dessas relações indignas, mas não se limita a isso. É tratado de uma forma holística. A tua raiz, a tua família, os seus amigos, o teu contexto profissional, porque assim, se você se envolveu com um narcisista, tem outras coisas acontecendo na tua vida. Tem outras áreas da sua vida que são afetadas por aquilo que chamou a atenção dessa criatura narcisista. Então, não sejamos simplórios. Vamos fazer a coisa de um jeito simplificado, mas não de um jeito simplório. Eu quero falar sempre numa linguagem que você possa entender e que você aí, de onde você estiver ouvindo, assistindo isso, você seja capaz de fazer uma autoanálise e já começar a trabalhar. E se você escolhe um outro psicólogo para você ir ter o atendimento que não seja eu, você já vai com algumas coisas, alguns elementos até para ajudar esse profissional. Entende? Não sei se faz sentido para ti o que eu estou dizendo. Eu estou te dando aqui um material para você fazer uma auto-investigação na sua vida, para você fazer uma autoanálise, para não ficar na superficialidade de ficar só falando de narcisista, porque você não vai conseguir mudá-los, você não vai conseguir transformar essa pessoa. Mas se você souber por que você entrou nessa relação, é cura para você. É cura para a dor que você está sentindo hoje e é prevenção para as dores que você poderia vir a ter se você não tivesse esse autoconhecimento. Não é o conhecimento sobre eles. Isso também ajuda, mas o conhecimento sobre você. Então, as pessoas têm certa dificuldade e fazem uma confusão entre ter autoestima e ser egoísta, entre se colocar em primeiro lugar e ser egocêntrico. E são coisas totalmente distintas, porque provavelmente você tem uma leitura equivocada por esses motivos que eu te falei da infância. Será que você tinha pais frios, ou pais distantes, ou de repente pais que trabalhavam muito, e eles tinham os próprios problemas, as guerras internas, as brigas entre eles, ou a luta pela sobrevivência, e não culpando, tá? Porque muitos desses pais não fizeram nem isso de forma intencional. Era o que eles davam conta de fazer naquele momento. Que a ideia não é culpar pai, é você entender por que você tem dificuldade e por que você às vezes confunde essa coisa de se colocar em primeiro lugar com ser egoísta. Será que você tem ou você tenta fazer um distanciamento com aquela forma como seus pais te trataram? Se eles eram frios, se eles não podiam te dar atenção, seja lá pelo motivo que for, independentemente deles terem sido, eles serem narcisistas ou não, ou serem só pessoas muito ocupadas, trabalhando, lutando, será que você via aquilo como uma coisa muito ruim? Então, quando alguém fala para você assim, coloque-se em primeiro lugar, talvez o gatilho que vem para você é, não, isso é errado. Meus pais se colocavam em primeiro lugar, meus pais não me davam atenção, meus pais eram egoístas, meus pais foram egocêntricos, e talvez esse sentimento que venha para você nem seja consciente. Talvez você até goste dos seus pais, você respeite seus pais, você entenda hoje que era o que eles podiam ter te dado naquela época, mas talvez inconscientemente você não queira, na sua vida hoje, reproduzir o comportamento que naquela época para você julgou como ser egoísta, ser egocêntrico. E não tem nada a ver. Quando você se põe em primeiro lugar, para você que tem aí uma vertente cristã, você é uma pessoa que acredita na Bíblia, por exemplo, embora aqui a gente não esteja falando de nenhuma religião, mas
É amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu já tenho algo que é o amor por mim, eu me amo, e aí eu consigo pegar isso que eu já tenho e divido com o outro, reproduzo na vida do outro, semeio na vida do outro. Você percebe que essa coisa de você não pode dar o que você não tem, ela é muito mais profunda? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você se ama? Será que você consegue se colocar em primeiro lugar? Será que você consegue se socorrer naquilo que são necessidades suas? Ou você está desde sempre muito ocupado socorrendo os outros naquilo que é necessidade deles? Então faça essa reflexão. Se colocar em primeiro lugar não é ser egoísta. Ter auto-amor não é ser egocêntrico. Você não está se tornando narcisista por você pensar em você. Você não é narcisista por você se socorrer primeiramente para depois socorrer os outros. Inclusive, volto a dizer, se você acredita na Bíblia, se você acredita no universo, se você acredita nessa citação que eu falei para você, quando você só socorre o outro, quando você só ama o outro e você não faz isso por você, você está quebrando um princípio. Você nem está exercendo essa citação, por exemplo. Então fica essa reflexão para você. Se isso está escrito até na Bíblia e você, por exemplo, acredita nela, por que que ele diria amar o próximo como a ti mesmo? E não ame o próximo acima de você mesmo, entende? Faça essa leitura, faça essa reflexão. Você não é narcisista por você pensar em você. Você não é egoísta, você não é uma pessoa errada, você não é uma pessoa feia, uma pessoa suja, por você tratar da sua vida, cuidar da sua vida, cuidar dos seus próprios interesses. Só fique com essa reflexão, ok?